salvos. E nos trouxe de volta, ó Deus, para te conhecer, nos reconciliar contigo e andar na tua presença. Amém. E ter o prazer de estudar a tua palavra, de estar com a igreja, de se relacionar com irmãos. Nos ajuda, Senhor, nesse momento. Traz clareza acerca da tua palavra, dos teus ensinos, das tuas verdades para as nossas vidas. Amém, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos conversar. Hoje nós estamos no estudo número 4. Para quem vê o tema do ciclo são as razões da nossa fé. Dentro das razões da nossa fé, estamos todo domingo estudando um tema. O primeiro tema foi as escrituras. Domingo passado foi o homem e o pecado. Hoje, salvação e eleição. Salvação e eleição. São dois temas que nós temos que ter uma compreensão clara do que eles significam dentro do contexto maior do propósito de Deus. Porque se nós pegarmos uma parte só da verdade, nós não vamos ter compreensão da verdade toda. Essa verdade toda é feita de várias partes. Uma parte só não me dá uma visão completa. Bom dia. Bom dia. Então, uma parte da verdade não me dá clareza acerca da verdade integral, do contexto maior. Então, eu tenho que entender o que é salvação dentro do contexto, o que é eleição dentro do contexto. Porque se eu estudar exclusivamente ele, sem atentar para um contexto maior, eu posso me perder. Por melhor que seja o assunto, por mais profundo que seja o assunto, por mais sublime que seja o assunto. A gente estudar sobre a salvação, sobre a redenção, é uma coisa tremenda, maravilhosa. Que a gente vê o quanto nós somos alvos do amor de Deus. Amém. Mas a salvação faz parte de um contexto maior. Eu também tenho que ver o contexto maior para eu não me perder naquilo que Deus me deu tão profundo na minha vida. Me alcançou. Porque ou então eu vou pegar isso que Deus me deu e não vou usar da forma correta. Não vou viver da forma como Deus espera que eu viva. Vamos começar, né? Pelo começo. Então eu preciso entender o todo. Bom dia. Bom dia. Ela disse que vinha e veio bem. Não vamos. Quando ela disse que vem, ela vem. Eu preciso entender o todo. Eu preciso ver o todo. Não só a parte. Por quê? Porque a parte, para vocês que são altos conhecedores de matemática, altas, né? Conhecedores de matemática, a parte é menor que o todo. A parte é menor que o todo. Então eu tenho que entender o todo para eu entender cada parte da forma correta. Então assim é estudar salvação e eleição. E aqui no transcorrer a gente vai ver quantas distorções, apesar de ser um assunto tão sublime, quantas distorções foram criadas ao longo do tempo. Pronto. Então eu preciso ter uma visão do contexto maior para eu entender a história. Assim é qualquer história. Não é só a história divina. Não é só a história divina. Qualquer história. Uma história da vida de Márcia. Aconteceu um fato lá. Aí eu tenho conhecimento que de 1h da tarde até 2h da tarde aconteceu isso e isso. Chego lá e digo, olha, Evangelho, na casa de Márcia aconteceu isso. Foi mesmo, coitada de Márcia. Eu não sei o que aconteceu antes, nem sei o que aconteceu depois. Quando a gente vai ver o negócio, como é que foi mesmo, vixe, Márcia fez isso, foi. As consequências daqui foi tudo o que aconteceu antes. E
Então eu não tenho a visão do todo. E aí, não, eu estava com pena de Márcia, agora eu vou criticar Márcia. Mas eu não sei o que aconteceu depois. Márcia pediu perdão. Se reconciliou, foi perdoada. Mas a visão que eu tenho, ou é essa, ou é essa. Eu não tenho a visão do todo. Já concluiu, exatamente uma ação só. Imagine isso no plano eterno. Gente, a gente está falando de eternidade. Na eternidade, eu tenho conhecimento de um detalhe e acho que eu sei tudo o que aconteceu na eternidade. O antes, o durante e o depois. Quem sou eu? Também acho. Quem somos nós? Então precisamos ter uma visão, um contexto maior para entender o todo e aí sim compreender as partes. Eu não posso limitar a Bíblia, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, a eternidade de Deus ao meu quadrado. Amém. Irmão, tem uma linha aí, umas igrejas, né, que aceitam o homossexualismo. Então eles pegam, como o irmão está falando, um versículo, não pega o versículo todo, pega aquela parte que os interessa, que eles podem dizer que está aceitando o que eles fazem. Então muitas outras denominações fazem isso, pegando partes da Bíblia, não pega o todo. E diz Tem que muitas seitas heréticas que nasceram de versículos bíblicos. O texto, fora do contexto, vira o quê? Um pretexto. Então aconteceu. Eu destoo, ignoro o resto. Eu leio a carta de Paulo aos Romanos, por exemplo. Profunda carta, muito teologia ali. Mas eu separo o que eu quero e ignoro o restante. Que está na minha própria carta. Tem denominação que é baseada em 2, 3 versículos da carta de Paulo aos Romanos. E o resto da carta que Paulo falou? Paulo só falou aqui. Aí você tira do contexto e diz, é isso aqui, não. Não é assim. Semana passada eu tive um atendimento lá na empresa e ele apontou para a Bíblia e começou a falar sobre a Bíblia, que é a Bíblia. Ele falou assim, esse livro, o que é esse livro? Eu falei, esse livro é uma biblioteca, né, onde tem várias pessoas que escreveram. Aí eu fui explicar para ele, e ele veio fácil falando que não, que só era o meio das pessoas ganhar dinheiro, e eu só falava, ele falou, meteu o pau. Ele é de uma denominação, né, ou não denominação cristã, ele se denomina como espírita. Ele falou, tudo que está escrito aí só se resume em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Eu falei, então explica. Já que é só isso? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Amar todo, sim, mas como é que você faz isso? Aí ele olhou pra minha cara e tentou explicar. Eu falei assim, eu tenho a Deus, temer a Deus é um absurdo. Deus não tem que ser ter medo. Eu falei, pá, eu falei, cara, porque eu tinha medo. Eu falei, eu tenho temor, é diferente. Temer a Deus é uma coisa, ter medo é outra. Eu tenho que desagradar meu pai. É um relacionamento. Aí foi que ele começou a desarmar. E aí ele saiu de lá, pegando a minha mão, saindo. Eu percebi que alguma coisa ali foi falado que ele sentiu que não era bem a razão dele. Alguns argumentos. Mas assim, tudo é. Ela falou sobre o homossexualismo, mas são sim, todas as seitas, tudo que existe hoje é baseado na Bíblia. E é confrontado com a Bíblia. Se é alguma coisa da Bíblia, adianta desvia. Desvia. Aquele início da Bíblia para poder cativar você. Exatamente. Cativou, Já lá foi. dentro agora a gente vai estudar outras coisas. Dentro do meu profeta daqui, da pessoa que ouviu o anjo, da pessoa que nasceu e teve uma revelação, do outro que entrou numa caverna e encontrou os escritos. Então cada um tem uma história. Se você for ver, cada um tem uma história diferente. Pessoas comuns, né? Na verdade, da Bíblia também tinha, né, quando Jesus veio, no ciclo de Paulo e João Batista. Eles perguntaram o que ele estava fazendo mais, o que ele podia fazer. Teve essa pergunta lá, já vinha lá também. As pessoas se levantavam para ser discípulos de outras pessoas, para servir as outras pessoas e ter elas com Deus. Cada um tem suas doutrinas e seus interesses específicos. Interesses pessoais, né? meus alunos, Duas alunas. A
Foi pesado. Ah, tá acordada. Irmãos, então eu não posso limitar a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, as revelações de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, todos os atributos de Deus ao meu quadrado. Achar que Deus tem que se enquadrar ao que eu sou. Por quê? Vamos entender algo que a gente já falou uma vez, que foi no primeiro dia. Deus se revelou dentro das nossas limitações humanas. Ou seja, Ele não entrou agressivo, Ele não entrou impondo uma carga maior do que a gente teria capacidade para receber e entender. Então, dentro das nossas limitações, Deus se revelou. E a mais profunda revelação do Pai foi quem? O Verbo que se fez carne e habitou. É a mais profunda revelação de Deus, usando as nossas limitações. Jesus veio, segundo as nossas limitações, para nos ensinar o que é ser filho de Deus e nos apresentar o caminho de reconciliação ao Pai. Então foi assim. Mas Deus, usando as nossas limitações, isso não reduz Deus. Isso não reduz a soberania de Deus. Isso não reduz o que Deus quer. Isso não reduz que Deus vai cumprir o seu propósito, eu querendo ou não. Amém, amém. Eu cooperando ou não. Amém. Deus não para na minha resistência. Deus não para na minha incredulidade. Deus não para no meu não querer conhecer a verdade dele. Deus não para nas minhas limitações. Ele é ilimitado. Então, às vezes, a gente pode confundir que o Deus ilimitado se revelou a mim nas minhas limitações, mas as minhas limitações não limitam esse Deus ilimitado. Então, vamos entender. Salvação e eleição, vamos primeiro relembrar o que é o propósito eterno de Deus. Romanos 8, 28, 20. Aliás, quem leu aí? Marcos 22. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pronto. Olha o que ela falou agora há pouco. Olha o que ela falou. Esse contexto aí é o qual Jesus está falando aos saduceus, fariseus, o pessoal que conheciam a lei de Moisés. Qual era a lei de Moisés? Os 5 primeiros livros. Eles questionavam Jesus: vocês erram nas próprias Escrituras, que vocês são mestres da lei, doutores da lei, escribas, que conhecem de cor, da primeira palavra à última. Vocês erram porque não conhecem a própria lei que vocês dizem conhecer. Então, eu não posso limitar Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, às minhas limitações. Amém? Amém. Vamos guardar esse princípio. Então, agora Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A fim de que ele seja Primogênito. Bom dia! aqui que está completo. Ou bom, vai, irmão, Paulo está falando aí, são muitos trechos de Paulo sobre o propósito eterno. Isso aí é um dos mais conhecidos. Né? Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito? Ele termina aqui a fim de que Jesus seja um primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito que tem guiado Deus ao longo da eternidade? Estamos falando de um Deus eterno que vive na eternidade. Nós somos seres não eternos e que o Senhor está nos chamando para a eternidade. Então nós estamos estudando uma eternidade. Há um propósito eterno de um Deus eterno que se atravessa a eternidade. Em algum momento, esse Deus teve um propósito lá na eternidade. Em algum momento, esse propósito vai se cumprir. Independente do que acontece aqui, ele vai cumprir o seu propósito. Amém. Então eu preciso entender, salvação acontece aqui, eleição acontece aqui, e todas as histórias que faz parte da vida cristã acontecem aqui, mas o propósito dele vai se cumprir.
tem guiado Deus ao longo da eternidade? Qual é o seu alvo e seu objetivo ao longo da eternidade? Ver outros filhos, ver uma família de filhos com a qualidade de Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito de Deus. Temos que entender isso aí. Temos que visualizar esse contexto maior. Foi para isso que Deus te criou, irmão. Quando você nem imaginava existir, não tinha nem projeto de quem ia ser Eliane. Lá na eternidade, quando Deus projetou, Ele imaginou cada um de nós. E o desejo dele, o propósito dele, que Eliane desejasse ser filha dele. Assim temos nós. Esse é o propósito que ele já tem. Esse propósito é que tem guiado Deus ao longo da história eterna. Nós vamos ver isso. Nós vamos entender isso. Isso quer dizer o quê? Que não era propósito de Deus o quê? A queda do homem. Deus não projetou para Adão cair. Se Adão não tivesse caído, ia acontecer o quê? Se Adão não tivesse caído, aconteceria o quê? Não precisaria de Jesus morrer. É outra história. Mas Jesus continuava sendo o alvo do propósito. Adão teria que ser semelhante a Jesus. O padrão é Jesus. Quem é a árvore da vida? Jesus. Esse era o propósito de Deus. Esse era o propósito, mas não era a queda do homem. O propósito de Deus não era a redenção. Foi uma necessidade. Que Deus, na sua, aí é que entra as coisas. É isso mesmo, né? Nossa professora de português. A onisciência de Deus. Alguns grupos não conseguem compreender com profundidade. Mistura, não consegue separar o que é onisciência com soberania. Deus, na sua soberania, diz: eu tenho um propósito no meu coração, vou criar o homem, o homem vai ser algo do meu propósito, e eu vou querer que esse homem caia na frente como meu filho. Vou dar liberdade dele me escolher. Assim foi. Todas as tardes Deus ia conversar com Adão, se revelar a Adão, se mostrar a Adão, para que Adão, conhecendo Deus, dissesse: eu quero ser. Eu quero deixar de ser apenas minha. Eu quero ser. Esse era o propósito de Deus. E continua até hoje. Deus se revelando. Querendo que seja meu filho. Até se estou te revelando a ele, a meu caráter, meus atributos, quem eu sou, para que você decida pelo projeto que eu tenho para a tua vida. Eu te criei para ser meu filho. E Deus revela as condições pelo qual Ele criou cada um de nós para ser filho dele. Mas na onisciência de Deus, Deus sabia que via o homem caído. E é um atributo que só ele tem. Só ele. Onisciência. É um atributo que só Deus tem, ninguém mais tem. É aí que entra a confusão de soberania e onisciência. Exatamente. Como se Deus, infinito, não pode ser soberano e onisciente também. Não posso limitar Deus ao meu quadrado. Eu tenho minhas limitações humanas naturais, mas Ele é ilimitado. Então, na onisciência, Ele viu: criei o homem para isso, mas ele vai cair. Tenho que providenciar
não projetou inicialmente a redenção, mas a necessidade ele diz, não vou abandonar, não vou mudar o meu propósito, não vou desistir da criatura que eu fiz para que ela fosse livre. Não era propósito de Deus, um homem no centro. Por que isso? Porque muitos entendimentos teológicos colocam o homem no centro. Começa a história do homem a partir da queda. O homem caiu, Deus se virou e foi para cá, e foi para aqui, foi para lá e tal, vou salvar o homem. Mas o homem fica aqui sendo alvo da ação de Deus. Vira o rei, o príncipe, senta no trono. Deus está cuidando de mim, está me dando tudo, eu sou tal. Deus precisa de mim. E aí o homem vai para o centro. O homem vai para o centro. E é Deus cercando esse homem porque ele precisa do homem. Então não era a propósito de Deus o homem no centro. Embora alguns homens se colocaram no centro. A humanidade se colocou no centro. Como se Deus precisasse de mim e não eu dele. Como se Deus não fosse Deus. E o homem começa a parecer Deus. O diabo falou? Serpente, vocês vão ser iguais a Deus. Não explicou os detalhes, né? Mas disse, vocês vão ser iguais a Deus. Opa, vou ser igual a ele. E a queda é grande, né? Não vou precisar dele. Vou fazer meu próprio caminho. Ah, sim, Jesus. Então, não foi propósito de Deus ser cúmplice na queda do homem. Porque esse entendimento faz pensar que Deus criou o homem já para se perder. Não, eu vou criar, ele vai se perder, aí depois eu vou salvar. E se o homem não tivesse caído? E se o homem não tivesse escolhido o caminho errado? Deus não criou o homem dessa forma. Não foi propósito de Deus criar alguns para a perdição, como tem alguma teoria doutrinária, e outros para salvação. Então, criei para se salvar, e criei Fala ninguém não. Bartolomeu para se perder. Está aqui não, Bartolomeu. Não foi propósito de Deus isso. Mas por eu não enxergar o todo primeiro, eu começo a entender coisas diferentes porque eu estou estudando só partes. E estudando só parte, eu começo a ter entendimento diverso do todo, que colide com o todo, que vai de encontro ao todo. A redenção foi o quê? Uma necessidade para resgatar a criatura caída. Então, Deus criou o homem caiu aqui, Deus enviou Jesus para resgatar o homem, para quê? Para trazer o homem de novo para o propósito dele. Deus não mudou o seu propósito, Deus não desistiu do seu propósito. É isso que temos que entender. Deus é homem para mentir, filho de homem para se arrepender. Se ele disse, ele vai fazer. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos ver o que é eleição, não é eleitoral. Vamos partir de dois exemplos práticos que a gente conhece na Bíblia para entender o que é eleição segundo Deus. Não segundo o dicionário, não segundo a justiça eleitoral, não segundo o livro, mas conforme Deus. Abraão, Romanos 4, de 18 a 21. Quem pode ler? O qual, em esperança, veio contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do mundo iliçado. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade,
como eles se encaixam um no outro, para você ter uma visão do maior, do contexto maior. Abraão, o que é eleição? Escolha. Eu tenho A, tenho B, tenho C, eu quero B. Eu escolhi. Eu escolhi. Abraão foi escolhido por Deus para ser pai de muitas nações. Deus escolheu Abraão. Os critérios de Deus pertencem a Deus. É isso que a gente tem que entender. Os critérios dele pertencem só a ele. Então Abraão foi escolhido, foi eleito por Deus. Isso significou o que para Abraão? Honra. Honra. Abraão foi escolhido. Eleita, você foi escolhida por Deus para isso. Deus está dizendo, eu confio nela. Eu deposito minhas esperanças nela. Eu estarei com ela. E quero que ela frutifique. Ela é a minha escolhida. Dentro do propósito maior dele. Há um propósito específico dentro do propósito maior. Então Abraão teve o quê? A honra de ser escolhido por Deus. Essa eleição significava que Abraão também tinha que ser santo. Separado, sai de tua terra e toda a tua parentela, que era totalmente idólatra, para que eu possa cumprir em ti as minhas promessas. Anda em minha presença e ser perfeito. Quer ser perfeito? Seja maduro, cresça, amadureça, alcance o equilíbrio de vida, me obedeça, reconheça a minha soberania, eu te abençoarei. Então, santidade, separação, essa eleição envolvia honra para Abraão, mas ele tinha que ser separado para que Deus pudesse estar na vida dele. Representava mediação. Abraão exerceu um tipo de sacerdócio entre Deus e os homens para cumprir propósitos específicos de Deus. Lembrando, propósito maior e propósitos específicos que vão contribuir para o atingimento do propósito maior. De Abraão veio quem? E no futuro? Jesus. Nós somos. Jesus é descendente da linhagem de Abraão. Veio Isaac, veio Jacó. Tudo na soberania de Deus. Abraão teve quantos filhos? Além de Ismael, teve outros, mas quem foi o filho da promessa? Isaac. Dentro do quê? Da vontade soberana de Deus. Isaac teve quantos filhos? Jacó e Esaú. Quem foi o filho da promessa, que ia manter a linhagem da promessa? Jacó, dentro da soberania de Deus. Jacó teve quantos filhos? Mas qual Deus escolheu para ser a linhagem de Jesus? Judá, o quarto filho. Não foi o primogênito, Deus escolheu. Deu o terceiro, o quarto. Então isso define a onisciência, que é o saber total do que está por vir, que é a única que sabe, e também não foge daquilo que é a escolha do homem para correspondência a Deus. Não tira nenhuma responsabilidade também do homem de corresponder. Afinal de contas, Abraão teve que fazer a parte dele e todos os outros também. É isso? Sim, mesma coisa que aconteceu com José. Creio Foi no chamado de escolhido. Deus e que Deus estaria com ele, que iria cumprir tudo que havia sido prometido, como Paulo falou. E a eleição envolve serviço. O que é serviço? A minha vida, Senhor, está à tua disposição. Amém. Isso é eleição. Deus te escolheu. Ele está te honrando. Está te pedindo que você fique separado, seja santo, ande com ele, se relacione com ele. Você vai ser mediador. Deus vai te usar para fazer algo de intermediação entre Deus e os homens. Você vai pregar, você vai ajudar, você vai socorrer. Alguma coisa Deus vai fazer através de você, vai te dar um ministério, vai estar contigo. Isso envolve serviço, é trabalhar para o Senhor. Isso é estar na obra do Senhor. É estar em linha direta com o Senhor para fazer o que Ele quer, não o que eu quero. É para projetar a santidade dEle, a glória dEle.
A majestade de Deus e não o meu nome, Amém. não o meu talento, não a minha capacidade. Isso é eleição. Isso é eleição. Tudo baseado no que na vida de Abraão? Da fé. Creu contra a esperança. Eu gosto mais desse trecho aqui. Abraão creu. Por quê? Deus prometeu uma coisa, quando no momento humanamente era impossível. Abraão teve filho. Deus deu um filho. E Abraão foi pai de muitas nações. Não enfraqueceu na fé, permaneceu. Mesmo as coisas parecendo que não iriam dar certo. Mesmo até Sara não acreditando, que ela sorriu, ela não acreditava e ele continuou na fé. As dificuldades vieram, Abraão, as resistências vieram, mas ele não enfraqueceu na fé, permaneceu. Não duvidou da promessa de Deus. Eu sei em quem tenho crido. Por isso que aqui Paulo diz de que ele, Abraão, Abraão estava certíssimo de que Deus tinha prometido também. O Deus que tinha prometido era poderoso para fazer. Isso foi a eleição de Abraão. Mas Deus também elegeu Israel. Quem pode ler aí? Deuteronômio 7, 6 a 8. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois era o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Que é que Deus está dizendo? Israel, eu te elegi para ser meu povo, para que você seja instrumento nas minhas mãos, para que você seja luz para as nações. Israel foi eleito por Deus. Aí Deus está dizendo os critérios que ele escolheu. Não foi por mérito dos patriarcas, não foi pela fidelidade de Abraão, Isaac e Jacó. Ele te amei e te escolhi. É a decisão dele. Ele decidiu amar Israel, uma nação que lá atrás nem existia, vai ter na sua onisciência, e ela vai ser um pouco rebelde por isso. Mas eu quero Israel. Eu vou dar oportunidade a Israel de escolher os meus caminhos. E de Israel vai sair aquele que vai redimir toda a minha criação. Independente de Israel ser o que for. Em total rebeldia durante tanto tempo. Mas Jesus saiu de Israel. Não foi por mérito do povo. Você não é nem grande. É um povo pequenininho desse tamanho. Mas eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Não foi uma escolha racional. Eu vou fazer aqui. O próprio Deus falando isso. Eu vou fazer uns cálculos matemáticos aqui, geográfico, sociológico, para escolher quem. Deu Israel. Não. Eu te amei. Por isso que eu te escolhi. Escolha. Não era por ser uma grande nação, né? Ao contrário, naquele tempo Israel era tão pequenininha, mesmo tendo um bom número, mas comparado com as outras grandes nações, era pequeno, como se fosse um bairro de uma grande nação. Mas Deus escolheu Israel para ser luz para as nações e mostrar a sua glória às outras nações através de Israel. E as outras nações desejassem conhecer o Deus de Israel. Esse era o propósito para a vida de Israel. Escolheu Israel, elegeu Israel para isso. Eu quero que você manifeste a minha glória nesse mundo. Eu quero que você ande por esse mundo, que os outros povos vejam a um Deus vivo no meio deles. Que eles desejem me conhecer. Eles desejam me conhecer. Um foi Naaman, o general sírio. Veio a Israel, conheceu o Deus de Israel, saiu curado da lepra.
Assim Deus queria que Israel fosse luz para as nações. Israel era para ser um instrumento na mão de Deus para os seus propósitos, para os propósitos de Deus. Então Israel foi eleito para isso, irmãos. Eleito para isso. Mas Deus também disse a Israel, assim como disse a Abraão: anda em minha presença e siga. Coloco diante de ti 2 caminhos, o da bênção e o da maldição. Se andares nos meus caminhos, fizeres tudo que eu vos mando, eu estarei convosco, vos abençoarei, vos livrarei, sustentarei e tal. Mas se vocês não andarem, não poderei fazer nada. Vocês vão colher as consequências assim, os erros que vocês estarão vivendo. E eu, você e nós fomos eleitos. Efésios 1, de 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a sua vontade. Amém. Glória a Deus. O Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos criou para sermos seus filhos. Amém. Esse é o propósito de Deus. O Senhor nos elegeu antes de criar todas as coisas, para que fôssemos seus filhos em Jesus. Tudo começa em Jesus, tudo se desenvolve em Jesus, tudo terminará em Jesus. Primogênito entre muitos irmãos. Então, todos esses 3 exemplos de eleições, teria mais, mas vamos ficar nesses 3. O que é a eleição? Dentro da eleição de Deus, há um fim a ser alcançado. Deus vai, nos elegeu para quê? Elegeu aqui para que nós, dentro dessa eleição, cooperemos para o propósito dele, para que o propósito dele seja alcançado. Então, há um fim a ser alcançado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a eleição não é um fim em si mesmo. O que você quer dizer com isso? O judeu, diante de Jesus, dizia: nós somos filhos de Abraão. Pronto. Suficiente. Não. Abraão foi justificado pela. Se vocês crescem em Abraão, vocês queriam também em mim. Eu fui eleito para ser salvo. Os outros foram para perder. Não posso fazer nada. Eu disse. A eleição não te livra de precisar do Senhor para ser salvo. Você foi eleito, mas você precisa do Senhor para ser salvo. Abraão foi eleito, mas ele foi salvo pela sua fé. Israel foi eleito, só o remanescente será salvo, Paulo fala em Romanos, porque a maioria não creu no Senhor e não se rendeu ao propósito do Senhor. Então a eleição não nos livra, não é por mérito. Deus não nos escolheu por mérito. Você é a melhor pessoa, é a mais capacitada, está eleita. Deus nos escolhe. Porque Ele nos escolheu, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos sustentar, e Ele vai nos revelar a sua vontade, e Ele vai liberar a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Porque precisamos. Porque aqui caímos. Perdemos a inocência. Então a eleição não é um fim a ser alcançado. Dentro da eleição tem um fim que vai ser alcançado, que é o propósito de Deus. Não é um fim em si mesmo, só porque eu fui eleito por Deus, está tudo não. É um processo que Deus vai usar na minha vida. Não é por mérito, não foi por mérito que eu fui eleito pelo Senhor. Porque Ele escolheu, assim como escolheu Abraão, assim como escolheu Israel, Ele me escolheu. E eu preciso dele para ser salvo.
E vamos à salvação. Romanos 3,12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Então o homem caiu. Deus criou o homem para esse propósito. Mas o homem, no uso da sua liberdade de escolha, optou por se afastar de Deus. Por causa da escolha do homem, o homem se perdeu. E agora vem aquilo que se tornou necessidade. Deus não desistiu do seu propósito. Deus não abriu mão do seu propósito. Deus não mudou o seu propósito. Já que o homem falhou, agora eu vou tentar com os anjos. Ou vou tentar com outra criatura. Deus não desistiu. Então a salvação foi o quê? O resgate dessa criatura caída, que escolheu errado. Eu vou resgatar para trazer de novo para o meu propósito. Por quê? Porque eu preciso da salvação. Porque quando eu caí, quando o homem caiu, quando a humanidade caiu, ela se tornou inútil. Então eu tenho que resgatar ela da sua inutilidade. O homem vendido ao pecado, o homem fora de Deus, não tem utilidade para Deus. Todos se fizeram juntamente inúteis. A salvação me salva da separação de Deus. Eu estou longe de Deus. A salvação me leva de novo para perto de Deus, para estar em comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Aquele que me criou e aquele que me dá vida. Dele provém a vida. A salvação me salva da morte espiritual. Adão e Eva morreram espiritualmente. Satanás não disse esse detalhe a eles, porque queria enganar. E ele aceitou o caminho do engano. Então nos salva da morte espiritual. Nós passamos a ter de novo vida espiritual do Senhor. Nos religamos de novo pelo Espírito ao Espírito de Deus. A salvação nos salva da inimizade com Deus. O homem se tornou inimigo de Deus. A salvação nos reconcilia com Deus. De novo podemos andar com o Senhor. Esse é o ministério que Paulo falou. Vocês receberam o ministério da reconciliação e de pregar a reconciliação do homem com Deus. Vocês são embaixadores de Cristo, pregando a reconciliação. Reconciliai-vos já. Essa é a ordem do Senhor. Reconciliar o homem com Deus. Separar, fazer o homem ser salvo da inimizade com Deus. A salvação nos salvou da escravidão do pecado. Estava escravo, obedecendo ao pecado, dominado pelo pecado, servindo ao pecado. O pecado é o meu Senhor. O Senhor vem e liberta. Vocês foram livres do pecado. Livres para seguir ao Senhor. Livres. Estamos livres da escravidão. Livres da carne corrompida. Da carne que só inclina para o que é ruim. Da carne que só inclina para tudo aquilo que é da corrupção da carne. Para as depravações da carne. Então somos salvos de estar obedecendo automaticamente ao que a carne quer, ao que ela nos impõe. Já não somos mais escravos da carne. O vazio existencial. O homem anda pelo mundo sem saber de onde veio. O que está fazendo aqui, para onde vai? O Senhor nos salva desse vazio e nos mostra: eu te criei, eu que te projetei para ser meu filho. Você é mais sublime do que você pensa. Volte para mim e você vai de novo ter o sentido da tua existência. Então o Senhor nos livra do vazio existencial. E pior inimigo nosso, nos livra de nós mesmos. Amém. O nosso pior inimigo: arrogante, orgulhoso, vaidoso, egoísta, maldoso, malicioso, maledicente. O Senhor nos livra de nós mesmos. Por isso que a primeira ordem de Jesus: negue-se a si mesmo, pegue o teu rei, bote na cruz e venha me siga. Porque o nosso pior inimigo somos nós mesmos. O Senhor nos salva de nós mesmos. Efésios 2, de 4 a 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, pelo seu muito amor que
nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Obrigada. Então, após ser salvo, o homem pode viver de novo o propósito para o qual ele foi criado e eleito. Glória a Deus. Essa é a visão que temos que ter de salvação e eleição. Esses dois encaixam dentro do contexto maior, que é o propósito de Deus. Você foi eleito, então você precisa ser salvo. Você foi salvo, cumpra agora a tua eleição. Vá viver a tua vocação. 2 Timóteo 9, pode ler aí. Eu não vou ler não. 2 Timóteo 9. 2 Timóteo 9. Que Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ele nos chamou e nos salvou com a santa vocação. A vocação, Deus me criou para que eu seja seu filho. Então, se eu não cumpro esse propósito, eu não entendo o que eu estou fazendo aqui. Eu entro no vazio existencial. Eu vou obedecer a tudo isso aqui, todos os meus inimigos, todos os meus problemas que são naturais da queda do homem. Então, quando Deus me salva, eu posso de novo viver o propósito de Deus. Por quê? Eu vou viver com mais tranquilidade o propósito. Porque Ele me vocacionou para isso, para ser filho dele. Isso é a minha vocação. Eu fui chamado, eu fui eleito, eu fui escolhido e fui salvo para viver a minha vocação, que é ser filho dele. É isso que Paulo está dizendo. Dentro desse contexto, há alguns debates teológicos, eu separei só 3 aqui, só para a gente comentar. Um é a soberania de Deus, que a gente acabou falando bastante aqui. Deus é soberano. O que é ser soberano? Tudo está no controle dele, tudo está na visão dele, tudo está debaixo do poder dele. Tudo está na presença dele. Não importa a eternidade, ele é eterno. Ele tem um propósito no seu coração. Esse propósito vai ser cumprido. Não importa o que aconteça na história da humanidade, não importa o que aconteça na história da minha vida, não importa, Deus vai cumprir o seu propósito. Ele está dizendo: eu quero você cumprir a tua vocação. Eu te elegi, eu te escolhi e vim te salvar, mesmo você tendo caído, para que você viva aquilo para o qual te criou. E você também tem a eternidade. Deus é soberano. Como é que um Deus soberano criou o homem, mas na sua onisciência viu que ele ia perder? Por que ele não mudou? Porque ele não queria tirar da gente o livre-arbítrio. Deus quer filhos espontâneos. Não é melhor que tudo na vida ser espontâneo na nossa vida? Imagine Deus. Ele quer filhos espontâneos que usem a sua capacidade de escolha e dizer: Senhor, eu quero ser perfeito. Eu quero andar na tua presença. Eu quero viver ao lado do Senhor. Mas muitos preferem acreditar na predestinação. Alguns grupos pregam isso. O que é predestinação? A foi criado para ser salvo. B para ser perdido. Então não precisa nem pregar o evangelho, porque um dia A, que está lá no mundo, vai vir para a igreja, naturalmente, vai entrar naturalmente, como mulher. E o que é que Jesus veio fazer aqui na terra? Da sua vida em torno de quê? Dizer que é para a gente pregar o evangelho. Irmãos, vejo como um detalhe, como a gente falou aqui, um detalhe que você extrai e tem um entendimento ainda errado, muda todo o contexto maior do que Deus realmente criou. Porque Jesus veio morrer numa cruz.
se não precisar? Por que ele mandou a gente pregar o evangelho se não precisar? Veja como se afastar da verdade. Como se afastar daquilo que Deus imaginou. Tanto que tem gente que chama essa denominação da pré-destinação de primos, né? São os primos. Porque não existe esse negócio de primo, é irmão ou não é irmão. Somos justificados pela fé ou pelas obras? É um debate teológico. E mexe com um bocado de gente. Dentro desse contexto aqui. A justificação pela fé envolve a generação. Nós recebemos o perdão de Deus. Nascemos de novo, nos tornamos nova criatura e somos enxertados no corpo de Cristo para receber a vida do Senhor. A justificação envolve a própria justificação. O que é isso? Cristo morreu em meu lugar ali na cruz. Eu sou justificado não porque eu sou bonzinho, não por causa das minhas obras, mas porque Jesus morreu na cruz e pagou o meu preço. Se ele não pagasse, eu estaria devendo até hoje. Então eu sou justificado porque Jesus morreu na cruz. E Deus, quando olha para mim, não vê a Devan, o bonzinho, não, vê Jesus na minha vida. E é a presença de Jesus que vai dizer que ele é justo. Não é meus esforços, não é meu mérito. A justificação envolve santificação. A cada dia eu me separo para viver a vida do Senhor. A cada dia eu me separo desse mundo, me separo desses problemas que a queda trouxe, para eu viver o propósito do meu Senhor. A justificação envolve a glorificação. Que é isso? Um dia o Senhor nos dará um corpo glorificado, estaremos com Ele eternamente na glória. Isso é justificação pela fé, não pelas nossas obras, não pelo meu esforço, não pelo que eu faço, não porque eu canto, não porque eu prego, não porque é isso, não porque é aquilo, não porque eu dou isso, não porque eu dou oferta, não é isso. É porque Jesus veio, morreu no meu lugar e me levou de volta para a presença do Pai, para eu viver a vocação para o qual Deus me elegeu e me criou, para viver na presença dele como filho dele. E um dia estaremos com ele. Amém. Isso é salvação e eleição dentro do contexto do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. A entender essas coisas do ponto de vista dele, não do nosso. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela vida do Senhor em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por toda a revelação do Senhor para nós, teus filhos. Te louvamos, Senhor, pela graça do Senhor derramada em Cristo Jesus, através da cruz e das nossas vidas. Te louvamos porque Jesus veio aqui, se revelou, andou entre nós, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a entender, ó Deus, a maneira como o Senhor sempre tentou se revelar, sempre buscou se revelar a cada um de nós. Para quê? Para nos tornarmos teus filhos, Senhor. Para pegar o caminho de volta para a casa do Pai. Para de novo ter a vida do Pai. Para de novo estar livres diante do Pai, Senhor. Para de novo termos a consciência e o entendimento para o que o Senhor nos criou, nos elegeu, nos salvou, nos regenerou para viver na tua presença e termos uma vida eterna amada por Senhor. Ajuda-nos a entender essas coisas, Senhor. Nos desvia dos enganos, nos desvia das falsas heresias, nos desvia, ó Deus, das heresias, nos desvia das falsas doutrinas, Senhor. Nos desvia, Senhor. Nosso coração, a nossa vida, a nossa mente esteja cheia da vontade do Senhor. Abençoa a vida do irmão Gustavo, Senhor. Abençoa a vida de sua família, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja ali, ó Deus, presente na vida dele, Senhor Deus, e na vida de todos os seus familiares, Senhor. Confortando e, ó Deus, derramando a tua paz na vida dele. No nome de Jesus que nós te pedimos. Amém.